E Acabe subiu para comer e beber. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e colocou o seu rosto entre os seus joelhos e disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Olá, povo de Deus! Hoje, segundo essa palavra, essa leitura, no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 42 em diante, eu quero compartilhar com você e comentar a diferença entre a visão de um profeta e a visão de um moço. O que seria isso? De alguém experimentado espiritualmente e de alguém que está iniciando na fé. Quando eu falo alguém que está iniciando na fé, não tem nada a ver com a quantidade de tempo que está na igreja ou com a idade também cronológica da pessoa. Quando eu falo iniciando da fé, é uma pessoa que acabou de se converter, pode ser ela já de mais idade ou menos idade, não importa. E quando eu falo também de um profeta, não quero dizer que a pessoa que está há muito tempo na igreja, ela se tornou alguém que tem uma visão de profeta. Nesse texto, a gente vê que quando nós temos uma visão mais madura de Deus, nós vemos diferente dos outros. Quando nós temos uma visão mais madura da caminhada cristã, quando nós vivemos pela fé e exercitamos esse viver pela fé, nós enxergamos diferente das outras pessoas muitas vezes. Aqui nesse texto, acabou de ter um embate muito grande entre Elias e os profetas de Baal, os profetas de Acabe. E aqui houve uma grande matança dos profetas do Antigo Testamento, os profetas de Acabe. E o Senhor está levantando um juízo poderoso através de Elias, o profeta de Deus. E Elias, o profeta de Deus, então diz ao rei, em momento nenhum ele se rebela contra o rei, mas ele diz ao rei: olha, rei, agora que o povo voltou para Deus, né? Então, depois de 3 anos e meio de grande seca, eu vou orar agora para que venha a chuva. Então houve um tempo de sequidão, um tempo de deserto, e houve o juízo de Deus, o povo se volta para Deus lá no Monte Carmelo, e o Elias diz: agora eu vou orar então para que a chuva venha, para que a chuva de Deus venha de novo sobre Israel. E ele sobe no Monte Carmelo, enquanto a Bíblia diz que o rei Acabe vai para o seu lugar para comer, para beber, ele vai para o seu palácio, o profeta vai orar. Olha que interessante, né? Para onde nós vamos antes ou depois, antes e depois dos embates da nossa vida? Ele foi orar para que Deus não só tivesse trazido juízo, mas para que Deus agora derramasse chuva, derramasse graça e voltasse Israel a florescer. E ele vai lá para o Monte Carmelo e ele começa a orar. E quando ele ora, ele fala para o moço, para o discípulo dele: vai lá, olha para a banda do mar e dá uma olhada o que está acontecendo, se tem alguma coisa, olha para o céu. Ele ensina o menino a olhar para o céu, a decifrar, a definir, a olhar para o céu. Olha, decifre os sinais do céu. E ele olha para o céu e volta e diz: Elias, não tem nada diferente não. E Elias diz: eu vou continuar orando. E moço, né, meu discípulo, volta lá 7 vezes. Você vai lá e vai olhar para o céu e você vai aprender a definir os sinais dos céus. E ele volta 1 vez, 2 vezes, e o Elias orando. E depois,
Na 7ª vez o moço volta com uma palavra aparentemente desanimadora. O moço diz assim: profeta Elias, tem uma nuvem, né? Depois de 3 anos e meio sem nuvem nenhuma, tem uma nuvem, mas ela é pequena, é do tamanho da mão de um homem, do tamanho da mão de um homem. E o Elias ouve aquilo e interpreta de tal maneira. Ele fala para o menino, para o discípulo dele: vai e fala para o rei, aparelha o teu carro e sai daqui do monte, foge daqui, vai embora, vai para um lugar seguro, porque vai chover e vai chover muito. Vai chover e vai chover muito, né? O menino olha e vê a nuvem do tamanho da mão de um homem. O profeta, quando ouve aquilo, ele interpreta: se tem uma nuvem, ainda que pequena, é porque vai chover. Olha só que interessante, meu irmão, minha irmã, o que você está vendo? Como que você consegue enxergar? Quando você vê esses sinais do céu, o que você fala? Ah, é só uma nuvem pequena? Ou o Senhor tem colocado no seu coração uma fé, você tem exercitado a sua fé através da leitura da palavra de tal maneira que quando você sabe que tem uma nuvem é porque vai chover. E é interessante que essa visão de profeta a gente alcança na oração. Sem a oração a gente não consegue decifrar e entender que se tem nuvem é porque vai chover. Olha só, não sei como está a sua casa, não sei como está seu lar, seu negócio, não sei. Mas eu queria dizer para você, se tem uma nuvem é porque vai chover. Se tem uma nuvem, ainda que pequena, é porque vai chover. Eu me lembro do texto, agora com outro profeta, o profeta Eliseu. Ele é chamado para ir na casa de uma mulher que está passando uma situação muito difícil. E ela diz para o profeta: profeta, eu não tenho nada. O Eliseu diz: você não tem nada? Ela diz: eu tenho um pouquinho de azeite só. Só um pouquinho de azeite? Então é através disso que Deus vai multiplicar. E o profeta Eliseu diz assim: vai, pede vasilhas vazias e não poucas. E aí você vai agora deitar o pouco de azeite que você tem em todas as vasilhas que estavam vazias. E a Bíblia diz que enquanto aquela viúva ia deitando o azeite, o pouquinho que ela tinha na vasilha dela, o Senhor ia enchendo as outras vasilhas. Depois que todas elas foram cheias, o profeta diz: então você vai vender agora esse azeite e com o dinheiro do azeite você vai viver, você, os seus filhos, por muitos dias. Você tem um depósito, você tem aqui guardado muito dinheiro com esse milagre. Queridos, talvez o que você consegue enxergar é só um pouquinho de azeite, mas eu quero desafiar você a ver como os profetas Elias e Eliseu: se tem um pouquinho de azeite, é porque vai multiplicar. Se tem uma árvore ainda que seca, ela pode florescer ao cheiro da água. E eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida, que você a partir de hoje comece a enxergar de uma maneira diferente e comece a acreditar que se há uma nuvem é porque vai chover e que a chuva de Deus se estabeleça sobre a tua casa em nome de Jesus. Fique com Deus e até a próxima palavra em nome de Jesus.